Deus. Saúde, amada igreja, que a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Eita, tem alguém feliz com Jesus aí? Se tu tá triste, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Livro de Abacuque, capítulo de número 3. Você que tem a sua espada, louvado seja Deus. Abacuque, capítulo de número 3. Enquanto isso, quero louvar ao Senhor por esta oportunidade que nos foi concedida. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão pastor José Carlos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. A cada um dos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão aqui na retaguarda, pastores, evangelistas, obreiros da casa do Senhor, a todos os participantes do corpo e do sangue de Cristo, que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente. Abacuque, capítulo de número 3. Faço-me também acompanhado da minha noiva, da minha esposa, missionária Luana, que vai estar ministrando amanhã. Não perca não amanhã, hein? Meu Deus. Jesus vai te impactar. Abacuque, capítulo de número 3. Vamos ler aqui a partir do 1. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. O Senhor, ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Amém? Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diz assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Só você quer que Deus fale? Dê uma salva de palmas para Ele, tomando os seus assentos nessa noite. Glória. A Bíblia vai dizer: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. Aqui não tem 2 ou 3, tem um pouco mais. Então eu tenho certeza que Jesus já está passeando no nosso meio. Amada igreja, orando ao Senhor e perguntando a Deus, aleluia, qual palavra ministrar nessa noite, pela sua infinita bondade e misericórdia. O Senhor me trouxe ao tema que nos foi proposto pela vida do nosso irmão pastor, aleluia, e o Senhor ministrou no meu coração, enquanto orava, intercedia por esta noite, nas madrugadas no monte, e aqueles dias ainda fazendo frio, até os dias de hoje, pela madrugada, orando ao Senhor, meditando na doce palavra do Senhor. O Senhor me trouxe algo ao meu coração, dizendo: nenhum avivamento acontece sem antes ter o processo. Nenhum avivamento acontece sem antes ter a crise. Nenhum avivamento acontece sem antes ter a perseguição. Nenhum avivamento acontece sem antes, aleluia, haver uma situação adversa. Mas eu louvo a Deus que diante de todas as situações, sendo elas boas ou maus aos nossos olhos, a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se tem alguém aqui, aleluia, que ama o Senhor, eu tenho certeza que a tua vida não está fora do controle. Quem sabe está fora do teu controle, mas está na palma da mão de Deus. Ele está conduzindo a sua vida para lá, Ele está conduzindo a sua vida para cá, Ele está direcionando você para frente, a recuar, a parar, não para desistir, mas a parar para observar aquilo que Deus tem poder para fazer, aleluia, a parar para observar o grande milagre que Deus tem reservado somente para ti, porque o que até o diabo não toma, o que até o inimigo não derruba, o que é projeto de Deus para a tua vida, aleluia, não tem capeta no inferno que toma o projeto de Deus. Tem alguém com promessa de Deus aqui? Levanta a mão e dá glória ao Senhor. Abacuque está orando, mas por que ele está orando? Ele, como uma voz de Deus, ele, aleluia, vê uma situação adversa,
ele começa a clamar ao Senhor. Por quê? Porque a crise era terrível, a corrupção estava instalada em meio à nação de Judá. Aleluia, a violência estava tomando conta da nação. Aleluia, havia uma crise política e religiosa. Era muita corrupção, era crise financeira. A Torá havia sido esquecida. A Torá, as leis do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia, contendo, aleluia, as 600 leis do Senhor, aonde rege o estatuto de Israel. Louvado seja Deus. O temor foi deixado logo que a Torá, aleluia, foi esquecida. Então o povo estava vivendo da maneira que queria, o povo estava fazendo o que queria, o que dava na cabeça, o povo ia atrás, aleluia, de fazer, de procurar, mas esqueceram do Senhor, esqueceram de louvar ao Senhor, esqueceram de bem dizer o nome santo do Senhor, se esqueceu daquilo, aleluia. O povo de Israel se esqueceu daquilo que o Senhor estava fazendo por eles, porque o Senhor é aquele que abre porta, o Senhor é aquele que foi que abriu o mar, o Senhor é aquele que foi que trouxe maná do deserto, o Senhor foi aquele que fez a água brotar da rocha, o Senhor foi aquele que fez com que as roupas não se gastassem e nem os calçados se arrebentassem no deserto. O Senhor foi aquele que deu livramento diante de grandes exércitos, a ponto do povo do exército de Israel não precisar nem lutar, apenas adorar, mas no meio da adoração o inimigo tombar diante do povo de Deus, porque aleluia, o povo que adora o nome santo do Senhor, tu acha que o Senhor vai ficar de braços cruzados? Aquele e aquela que adora o nome santo do Senhor, tu acha que o Senhor vai, aleluia, deixar você padecer no meio do caminho? Não, a mão potente do Senhor está alcançando alguém aqui hoje. Eita, racaia súbia. Corrupção, violência, apostasia tinha tomado conta do reino. A crise tinha assolado aquela nação. Agora Abacuque vai orar: Senhor, por quê? Porque eu estou vendo tanta violência. Senhor, por quê? Porque tu não enxerga quando, aleluia, o ímpio, a pessoa mal, vem e tenta ali enganar, tenta, aleluia, roubar o justo. Tu não está fazendo nada, Senhor. Abacuque está orando como que Deus não ligasse para o seu povo. Abacuque está clamando porque na ocasião era como que a iniquidade prevalecesse e Deus não fizesse nada. Abacuque está orando porque a situação é terrível e parece que Deus não está no céu. Quem sabe tem algum crente aqui nessa noite dessa forma. Deus, por quê? Senhor, para quê? Meu Deus, por que desse processo? E Deus não fala nada. Deus, parece que meus inimigos estão prevalecendo e Deus fica em silêncio. Deus, por que, para que a porta não se abriu? E Deus parece que sabe que você precisa, mas Deus não está fazendo, ou pelo menos parece que Deus não está fazendo. Abacuque se encontrou nessa situação. Abacuque, aleluia, está ali dizendo: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, por que tanta violência? Por que, Senhor, tanta iniquidade? Por que tu toleras o perverso, Senhor? Por quê? Deus abre a boca e responde, porque nem sempre Deus vai responder aquilo que a gente quer ouvir, mas Deus vai responder aquilo que a gente precisa ouvir. Deus diz para ele: calma, eu estou no controle de tudo. Por mais que você não entenda a situação, eu estou no controle da situação. Calma. Não é que o iníquo está prevalecendo, não é que a corrupção está prevalecendo, muito pelo contrário. Mas Senhor, e o justo? Calma, porque o justo vai viver pela sua fé. O justo viverá pela fé. Independente da situação, era o Senhor dizendo, aleluia, para Abacuque: Abacuque, independente da situação, se tu tem fé, eu vou te socorrer.
Abacuque, independente da crise, se tu confia em mim, eu não vou te deixar, aleluia, de mão abanando, eu não vou deixar de estender a minha mão poderosa, muito pelo contrário, eu vou te socorrer nos momentos mais escuros, nos momentos mais tenebrosos, nos momentos, aleluia, em que tu acha que tu está sozinho, mas na verdade tu não está. Eu sempre estou contigo, Abacuque. O justo viverá pela fé, pela fé, pela fé. Então não temas a crise, não temas a situação adversa, não temas a batalha. Deus está criando um cenário para mostrar o seu milagre. Deus está preparando o terreno, aleluia, para Ele descer na terra e os teus inimigos reconhecerem que só o Senhor é Deus na tua vida, que só o Senhor é Deus que pode fazer, que só o Senhor é Deus, aleluia. Elias está no monte, aleluia, no Monte Carmelo, e alguém está lá se retalhando em cima do altar, está lá, louvado seja Deus, gritando. Elias diz: calma aí, o teu Deus não foi tirar uma férias, calma aí, o teu Deus porventura não está descansando? Quando chega a vez dele, Elias diz o seguinte: eu vou reparar um negócio aqui, calma aí, eu vou reparar o que está quebrado. Pode cavar valas ao redor, pode, mas por que, Elias? Porque o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus, esse é que é Deus, esse é que é Deus. Não tem potestade do inferno, não tem barreira na terra, não tem inimigo que resiste ao Senhor Deus, Jeová. Está temendo o que, crente? Eu vou falar o que o Senhor está entregando no meu coração. Tu não está pregando por quê, crente? Tu não quer cantar por quê, crente? Tu quer desistir por quê, crente? O Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quem sabe tu olha para dentro da tua casa e, como a minha esposa pregou esses dias, só tem um pouquinho de azeite na tua vasilha, mas não te preocupe, o que ele precisa é reserva. A reserva está aí contigo, a reserva está aí contigo, a reserva está aí, tira ela para fora. Porque tem gente que quando chega a crise, já não vem mais para o culto. Porque tem gente que quando chega a crise, já não quer mais adorar. Porque tem gente que quando chega a crise, já não quer mais ler a palavra do Senhor. Porque tem gente que quando chega a crise, já não quer mais falar com Deus. Porque tem crente quando chega a dificuldade, fala: Senhor, o Senhor me esqueceu, eu não vou mais cultuar. Mas eu quero acreditar que aqui dentro tem um povo que está se preparando para morar no céu. Eu quero acreditar que aqui dentro tem um povo, aleluia, que é separado, porque tinham 10 virgens, umas eram loucas, outras prudentes, tem reserva do azeite dentro, e o Senhor está dizendo: aqui dentro tem crente com reserva, com reserva, com reserva, com reserva, com reserva. Então te prepare, o milagre vai acontecer na tua vida e na tua história. O justo vai viver pela fé. É pela fé. No meio da dificuldade é fé. No meio da luta é a fé. No meio, aleluia, da crise financeira, da enfermidade é a fé. Porque a fé vai mover montanhas por você. A fé vai mover o sobrenatural por você. A fé, aleluia, vai mover o impossível por você. Porventura para Deus há algo impossível? Não. Tu serve ao Deus verdadeiro, ao Deus do impossível, ao Deus poderoso, aleluia. O grande eu sou, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que você necessita. Então nessa noite, aleluia, se tem alguém que acredita, dá uma salva de palmas para Jesus.
Deus está no controle da situação, Abacuque. Deus está cuidando de tudo, Abacuque. Abacuque, eu organizo as coisas, o justo vai viver pela fé. Mas Abacuque, entenda algo: este cenário de crise, esse cenário que parece que é de derrota, esse cenário que parece que é de destruição, esse cenário que parece que está lá debaixo do fundo do poço, é o primeiro sinal de que Deus vai revelar algo grande na tua vida e na tua história. É o primeiro sinal para o grande mover de Deus. É o primeiro sinal, aleluia. Mas pastor, eu quero avivamento. Se tiver tudo bem na tua vida, eu duvido tu clamar ao Senhor com sinceridade. Se tiver tudo bem, se teu celeiro estiver lá cheio, eu duvido tu clamar ao Senhor. Tu até clama, mas com sinceridade, com toda a tua força. Agora quando a gente está esgotado, abre a carteira, não tem nada, os credores estão batendo na porta, paga a dívida. Quando a enfermidade está assolando e o médico não acha o que é, quando o teu dinheiro não é capaz, aleluia, de abrir aquela porta, a crise vem. Mas é na crise que o elo, a conexão com Deus está mais perto, está mais próxima. Parece que Deus está ali, frente a frente, quando a gente conversa. Como que a gente, quando conversa com algum companheiro, com alguma amiga, aleluia, com algum amigo, então o Senhor está pertinho. Parece que quando a gente fala Senhor, Ele já responde, estou aqui. Por que tem hora que parece que a resposta de Deus chega mais rápido? Porque o elo está pequeno, a ligação está pequena, nós estamos mais próximos, o coração está sensível. Por quê? Porque aqui de dentro, começa daqui de dentro para fora. Quando nós queremos se reconectar com Deus, quando nós queremos se aproximar de Deus, quando nós queremos, aleluia, estar mais do lado do Senhor, porque o Senhor está vendo a tua necessidade, e tu está entendendo e reconhecendo que quem pode fazer é só Ele, é só Ele, é só Ele. Então vai de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Deus olha do céu e diz, vixe, olha minha filha, olha minha serva, olha o meu filho, olha o meu servo, ele está necessitado, o coração dele está contrito, e o Senhor não resiste um coração quebrantado na tua presença. Ele não resiste não, Ele não resiste não. Deus está montando o cenário. O cenário está acontecendo para Deus poder manifestar, para Deus poder fazer, para Deus poder operar. Livro de Êxodo, aleluia, vemos a história do povo de Israel. O povo de Israel agora está preso. O faraó que viera não conhece a história de José, governador. O faraó que está lá agora começa a oprimir aquele povo, começa a dobrar as cargas, começa a triplicar as cargas, o esforço do povo. Escravo não tem salário, escravo come o que der para ele, escravo faz o que lhe é de ordenado, sem esperar recompensa. O povo está lá sofrendo, o povo está lá padecendo. A missão de Faraó é fazer com que aquele povo diminua, fazer com que aquele povo comece a morrer de fome, comece a morrer pelo esforço físico, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais os afligiam, mais o povo estava crescendo, mais o povo estava crescendo, aleluia, mais o povo estava, aleluia, parece que aumentando o seu número. Agora Faraó decreta um decreto de morte. Veja a pressão que está assolando o povo do Egito, veja a pressão que está assolando o povo, aleluia, de Israel no Egito. Agora decreto de morte, todo bebê varão vai morrer. Ouve esse barulho de glória? Não, ouve esse barulho de choro. Ouve esse barulho de aleluia? Não, ouve esse barulho de gritos de mães desesperadas pelos seus filhos, pelos seus bebês.
crise está assolando, a pressão começou a bater, mas Deus olha do céu e diz: ouvi o clamor do meu povo. Se teve clamor, teve oração. Para Deus ouvir alguém, teve que falar. Para Deus ouvir, teve que alguém, aleluia, abrir a boca. Tu está entendendo porque o inimigo quer fechar a tua voz, a tua boca? Tu está entendendo do porquê o inimigo, muitas das vezes, aleluia, em vez de você começar a profetizar a bênção, a vitória, tu sente no coração e fala: meu Deus, parece que eu estou derrotado, meu Deus, parece que não tem escapatória. O inimigo quer que você, aleluia, entenda e veja que você perdeu, mas entenda a fé sobrenatural. Quando temos fé no Senhor, por mais que eu esteja quase que, porque o crente vive disso, quase que perdeu, quase que morreu, quase que caiu, mas veio o Senhor socorrer o seu povo. Veio o Senhor socorrer o seu povo e fez um grande mover no meio do povo do Egito, no meio do povo de Deus. Alguém começa a olhar agora e diz: o que está acontecendo? Moisés abre a boca e fala: são pragas. Deus está começando a trabalhar. Olha, veja as maravilhas, mas a chuva de Sarai vai cair em nós. Não, não cai não. Vocês são marcados pelo Espírito Santo de Deus. Mas as moscas vão assolar. Não, não vai não. As ordens para as moscas é para ir para o povo do Egito, para as coisas do povo do Egito. Para vocês não. Mas a água está por o sangue. Calma aí, para vocês tem água potável, para vocês tem água limpa, para vocês que são povo. Mas e agora? Vem algo mais forte. O que é? A morte. A morte é mais forte. A morte chega, corta o elo da vida. Aleluia. A carne morre, o espírito vai para ali onde é lhe direcionado. Mas agora o Senhor dá ordem a Moisés e diga para o povo: marcar a sua casa com o sangue do cordeiro. Marca os umbrais, marca as portas com o sangue do cordeiro. Por quê? Porque a morte é ousada. Ela não respeita, aleluia, só aparência. Ela não respeita só status. Mas eu sou filho de Deus. Mas a morte não vai respeitar. O que ela respeita? A marca do sangue do cordeiro. Ah, meu Deus do céu. É, Moisés, marca com sangue, marca. Imagina a morte se ir andando e dizendo: aqui não tem a marca, aqui não tem a marca. O que é isso? O que é esse vermelho diante deste irmão? O que é esse reluzir diante desta irmã? Eu imagino, aleluia, a morte. Eu nem sei se ela tem companheiro ou não, mas alguém alertando para ela: oh, calma aí, morte, calma aí, dona morte. Mas ali é marcado pelo sangue. Mas é um sangue simples, não. É a marca do sangue do cordeiro. E lá nós não podemos tocar. Lá nós não podemos chegar. Lá nós não podemos nem chegar perto. Por quê? Porque o cordeiro é santo. O cordeiro é puro. O cordeiro é poderoso. O cordeiro tem a chave da morte e do inferno na palma de sua mão. Cadê aquele crente que é marcado pelo sangue do cordeiro? Cadê? Cadê aquela crente que é marcada? Eu vou falar, Jesus. O inimigo só vai respeitar a tua casa. O inimigo só vai bater em retirada de lá. Essa luta só vai cessar se tu marcar hoje a tua casa com o sangue do cordeiro. Marca. 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 Marca com sangue. Marca com sangue. Marca com sangue. Mas pastor, eu tenho minha carteirinha. A morte não respeita a carteirinha, respeita o sangue. Mas pastor, eu tenho 100 anos de crente. Ela não respeita tempo de culto, tempo, aleluia, anos de congregação, não. Respeita a marca do sangue. Eita Jesus. Vamos lá. O povo estava na crise. A morte chegou, mataram as crianças. Veja que o cenário foi moldado.
para o povo ver o grande agir de Deus. Lembra que o inimigo quis matar as crianças do povo de Israel? Agora Deus dá ordem para a morte, alcançar os filhos dos próprios que fez o decreto de morte. É aquele ditado que diz: o feitiço virou contra o feiticeiro. Tu está entendendo o que Deus pode fazer na tua vida, na tua história hoje? Aqueles que estão apontando o dedo para você, já tem, não é só um dedo, já tem 4 direcionados contra ele. Aqueles, aleluia, que estão fazendo panelinha, diz que contra a tua vida, aleluia, já tem que começar a enxergar o mover de Deus na tua vida, na tua história. Aqueles e aquelas que estão querendo puxar o teu tapete, que estão querendo passar rasteira em você, vão ter que ver: epa, calma aí, aquele lá é um crente cheio da presença de Deus. Epa, calma aí, essa irmã é uma irmã cheia do Espírito Santo de Deus. Não vamos mexer, porque na hora em que eu tentei mexer, eu senti um tremor e um temor. Calma aí, não vamos mexer. Sabe por quê? Porque quem te justifica é Deus. É Deus, é Deus. O faraó não sabia com quem ele estava mexendo. O faraó, aleluia, não conhecia a história daquele povo. Tem gente que não conhece a tua história. Tem gente que não conhece o teu chamado, porque quem te chamou foi Deus. Tem gente que não conhece o teu caminhar, porque quem renunciou foi você. Quem escolheu o Senhor foi você. Só Deus e você sabe a sarjeta que você estava. Mas lá você levantava a mão e dizia: bendito seja o nome do Senhor. Eu vou firmar compromisso com Deus. E Deus está dizendo, aleluia, que Ele começou a escrever uma nova história. E olha você aqui hoje. Olha você aqui hoje. Assim como nos dias de Abacuque, o inimigo achou que ia parar o povo de Deus. Assim como no livro de Êxodo, o inimigo achou que ia parar o povo. Mas quanto mais ele tentou fechar o círculo para o povo diminuir e até mesmo desaparecer, mais o povo estava crescendo. Mais o povo estava crescendo. Mais o povo estava crescendo. Eu vou te explicar. A prova está arrochada para o teu lado, mas você está crescendo. A crise está assolando a tua casa, o teu trabalho, mas você está crescendo. Aqui você não está vendo, mas na hora que tu vê, tu vai se assustar. E tu vai olhar para o teu estado depois, aleluia, daquilo que tu passava, e vai dizer: sou eu. Aí o Espírito Santo vai testificar: é você mesmo. Fui eu que te ajudei, fui eu que te dei livramento, fui eu que te dei escape. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Tu sabe da história? O povo chega na terra de Canaã, o povo vê água na rocha, o povo recebe maná quentinho do céu. Agora no livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que a geração que passou pelo deserto não conhece mais, não viu as maravilhas de Deus. E eles começam a fazer aquilo que lhe vinha na cabeça. O inimigo então se instala. Filisteus, amonitas, amalequitas, quantos e quantos juízes. Opressão, prisão. Parecia sem saída. Mas Deus sempre tinha um escolhido dele para usar na terra. Deus sempre tinha um escolhido para usar como canal de bênção naquele lugar, no tempo dos juízes. Débora, Eudes, Gideão, tantos e tantos outros usados. Porque Deus precisa de um canal somente. Alguém que tenha coragem. Alguém, aleluia, que enquanto o inimigo está assolando e roubando tudo, ele vai lá, se esconde, e na onde era para fazer a uva, agora ele está malhando o trigo.
Varão valente e valoroso. Eu valente, valoroso. Estou me escondendo. A crise está aí, o inimigo está roubando tudo da gente. Aí imagina o anjo do Senhor dizendo: é verdade, o inimigo está roubando tudo, está assolando tudo. E por que o inimigo não roubou aquilo que está na sua mão ainda? Que tu tem aí trigo, estou malhando trigo. Dos outros o inimigo já roubou tudo, mas de você ainda está na sua mão. Corajoso. Porque enquanto uns estão correndo, se escondendo, fugindo, passando fome, você está malhando trigo. Você está fazendo, achando que perdeu, achando que está derrotado, achando que está caído. Se levanta, Gideão, que eu vou te usar nessa terra. Tu está entendendo porque tu não pode parar? Tu está entendendo porque tu não pode desistir? Deus conta contigo. Tem um povo lá fora te esperando. Os teus filhos estão te esperando. Os teus pais estão te esperando. A tua parentela está te esperando. Tem amigos seus que precisam da presença e estão te esperando. Mas o Senhor está olhando para ti dizendo: tu é corajoso, eu conto contigo. Tu tem valor, eu conto contigo. Tu é guerreiro, eu conto contigo. Tu é guerreiro, eu conto contigo. Portanto se levanta, que eu vou te usar nessa terra. Toda vez que o inimigo oprimia, Deus levantava alguém com grande poder e autoridade para operar um grande livramento. Mas é para corajoso, é para corajosa. O livro, aleluia, de Atos, tu conhece? Atos dos Apóstolos. Os discípulos estavam reunidos, mas para eles estarem reunidos, eles viram o seu mestre padecer numa cruz. Rumor de perseguição, porque aquilo que Jesus pregou era considerado como seita, como algo fora da lei. Então os discípulos temiam, se esconderam. Agora o seu mestre está sendo levado para o sepulcro emprestado, porque nem sepulcro ele tinha. Foi algo terrível. Chicotadas, açoites, coroa de espinho. O azorrague rasgou toda a pele do meu Jesus. As costas dele, os pulmões, estudiosos vão dizer que os pulmões estavam aparecendo, as costelas aparecendo. Os discípulos viram tudo aquilo. Então eles estão com medo, estão cabisbaixo. O inimigo aproveitou e jogou um peso fora do natural. Pedro agora está olhando e dizendo: vale a pena servir Jesus? Vale a pena continuar servindo, adorando Ele? Vale a pena continuar pregando poder e glória que Ele tanto dizia, o arrependimento? Não vale a pena. Eu vou catar minha rede, vou para o mar de novo. Ele lança 1, 2 horas, 3 horas, a madrugada toda o sol está raiando, e ele diz: não peguei nada, só sujeira. Então vamos lavar as redes. Vamos lavar. Alguém chega e diz: tem peixe aí? Eu estou com fome. Pedro entende, mergulha na água e foge. Quando os discípulos se aproximam da praia, lá tem peixe, tem pão e tem fogo. Enquanto uns olham e falam: é o mestre.
Pedro então se veste do que ele estava se despido. Agora ele chega e se aproxima. Senhor, és tu? Alguém ainda não acredita? Jesus diz para Pedro, tu sabe da história, porque ele nega Jesus 3 vezes. Ele diz, agora vai, apacenta minhas ovelhas. Era o Senhor dizendo, tu achou que acabou, mas se alimenta aqui, porque tem muita obra para ser feita ainda. Agora Pedro vai. Senhor é o Senhor, sim, mas não acaba aí, porque Jesus está do lado. Jesus está segurando na mão, fala, ó, faz isso, faz aquilo, tu apacenta minhas ovelhas. E agora? Eles estão vendo Jesus ser aceso ao céu. Eles ficam sozinhos. O rumor de perseguição ainda chega. A multidão fala, Jesus ressuscitou? Sim. Começam a orar, começam a buscar. Imagino que umas 500 pessoas, do que viram a multiplicação do pães e peixes, agora estão reunidos. Mas um desiste, o outro desiste, outro desiste, até ficarem 120. A Bíblia vai dizer que todos estão reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma determinação, quando de repente ouve-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Entra na casa e começa, aleluia, a se olhar e ver sobre aqueles 120, como línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos, aleluia, falaram em outras línguas, e a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Mas passaram pelo medo, passaram pela solidão de ver o seu mestre morrer e ainda ir embora, mas não desistiram, não recuaram, não pararam, não, aleluia, esmoreceram, mas ainda continuaram. Sabe o que Deus espera de crente aqui nessa noite? A sua reação. Qual é a sua reação diante dessa luta? Qual é a sua reação diante dessa provação? Qual é a sua reação diante dessa dificuldade? Qual é a sua reação diante da crise que tu está passando lá fora? Qual é a sua reação? Qual é? Tu vai ficar de braços cruzados ou vai adorar? Tu vai ficar de braços cruzados ou vai orar? Tu vai ficar de braços cruzados ou vai romper as barreiras pela fé? Eu te convido hoje a romper as barreiras pela fé nessa noite. Rompe as barreiras pela fé, que as muralhas hão de cair por terra hoje, se tu acreditar nessa noite. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Tu está preparado? Porque quando Deus desce, é com poder e maravilha. Tu está preparado para ver os teus inimigos tombarem? Tu está preparado para Deus te dar vitória? Mas te prepare também para o processo que Ele vai te colocar. Mas não se esqueça que o justo viverá pela fé. Porque antes de um grande avivamento há uma grande provação. Abacuque agora está sendo provado. Só que ele começa a dizer: Deus veio do teu santo monte, a sua glória cobriu os céus e a terra com o seu louvor. Deus veio, Ele parou diante da terra e a mediu, porque o Senhor é poderoso. Deus veio
aleluia, e as colinas da terra, as colinas eternas, se curvaram diante dele. Deus veio, o sol e a lua pararam nas suas habitações, a luz das suas flechas andaram, e o resplendor da sua lança era reluzente. Deus veio, marchaste pela terra com indignação, aleluia, pelos teus justos. Deus veio, aleluia, mas quando eu ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios se estremeceram à minha voz, a podridão entrou dentro dos meus ossos, eu estremeci dentro de mim, mas descansarei no dia da tribulação. Abacuque está dizendo, e esse daqui você conhece: mesmo que ainda a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o trabalho da videira, aleluia, falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Era Abacuque dizendo: eu estou em meio à crise, mas meu Deus vai me ajudar. Eu estou em meio à dificuldade, mas meu Senhor não me abandonou. Ele não abandonou crente aqui. Ele não abandonou a tua vida nem a tua história. Se coloca de pé. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos, porque o Senhor está na casa. Ele está dizendo: eu te provo, mas eu te aprovo. Eu envio a crise, mas eu envio escape. Eu envio a dor, mas eu envio a cura. Deixa eu orar por você nessa noite. Senhor, vai alcançando, Senhor, a tua igreja. Vai alcançando, papai, o teu povo. Só o Senhor e eles conhecem as dificuldades e retaliações que tem passado, Senhor, por esses dias. A palavra avivamento, Senhor, significa dar vida, avivar, levantar, dar brilho. Quantas pessoas apagadas, Senhor, por causa da luta. Quantas pessoas, meu Pai, precisam, aleluia, de um avivamento de vida, Senhor, no seu interior. Quem sabe é lá no trabalho, meu Pai, lá dentro da casa, no meio da parentela, alguma dificuldade, e o Senhor, meu Deus, parece que cessou o céu, mas eu quero, aleluia, acreditar nessa noite, meu Deus, que o Senhor está trabalhando por ele, que o Senhor está trabalhando por ela, que o Senhor está fazendo, meu Deus, aquilo, meu Pai, para confundir o inimigo, para confundir, meu Deus, as situações, para confundir, meu Pai, porque ai, calabarácia, eu creio, meu Deus, que tu trabalha no silêncio tu está trabalhando, porque o Senhor quer levantar alguém, no silêncio o Senhor está trabalhando, porque o Senhor quer fazer milagre na vida de alguém, no silêncio o Senhor está trabalhando, porque tu quer descer com milagre na vida de alguém, mas alcance hoje aí agora, alcance, meu Pai, alcance, Senhor, na minha direita, alcance, meu Pai, na minha esquerda, alcance, Senhor, meu Deus, lá em cima, aqui embaixo, vai alcançando agora, vai alcançando agora, vai alcançando agora, porque o Senhor está no meio do processo, o Senhor, meu Deus, está no meio da hora da dificuldade.